Olá, amigas e amigos que nos acompanham nesta reflexão, especialmente os nossos amigos e amigas lá do Centro Espírita Novo Alvorecer de Curitiba, cuja diretoria solicitou-nos gravássemos uma reflexão, já que eles permanecem na atividade virtual por conta aí da pandemia, já estamos há um tempão, sem podermos nos encontrar efetivamente. Mas breve isto mudará, com certeza. Hoje vamos conversar um pouco sobre o que poderíamos dizer a linha do tempo das revelações. Falando das revelações das leis morais, daquelas que abastecem as nossas filosofias religiosas. Então, vamos abordar um pouquinho como é que este processo foi ocorrendo na linha ao longo do tempo, em rápidas palavras, na verdade, porque em pouco tempo não poderíamos falar detalhadamente de cada momento histórico nessas revelações. Mas, primeiramente, temos que pensar o que seria uma revelação. Allan Kardec ele trata do caráter da revelação espírita no livro A Gênese, uma das obras do Pentateuco, mas também trata na Revista Espírita de setembro de 1867. Então ele trata essa questão da revelação porque ela é importante. Como o tema é caráter da revelação espírita, eu vou abordar por enquanto, ou neste momento, o que significa a revelação, porque no item 2 de que trata o tema caráter da revelação espírita, no item 2, Kardec faz uma definição do que seria a revelação. E vamos lá, com o texto de Kardec. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu, e figurativamente ou figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignorada que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos, ou seja, qualquer coisa que venhamos a conhecer, a tomar ciência, houve-nos uma revelação. O véu da ignorância, podemos dizer assim, foi retirado. Desse ponto de vista, prossegue o codificador, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Porque incessantemente, diariamente, a cada movimento que fazemos, estamos aprendendo alguma coisa, tomando ciência de alguma coisa que ignorávamos. Portanto, há uma incessante revelação para cada um de nós no nosso dia a dia, no nosso viver. E aí ele prossegue, dando mais esclarecimentos. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades, a filosofia, as funções do organismo, a fisiologia, perdão, as funções do organismo e etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. Percebe? Nós estamos sob este processo. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Isso é um ponto fundamental. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser. Se for atribuída a Deus, mais ainda. Portanto, percebe-se com isso que nós estamos o tempo todo sendo conduzidos
na busca do conhecimento. E buscar conhecimento é conhecer o que já existe. Porque tudo já existe na obra divina. Ao tirarmos o véu da ignorância de cima de algum fato, de alguma ocorrência, de alguma lei, nós vamos tomando ciência e isto está sendo para nós revelado. Mas todo fato que foi negado, como diz o codificador, que deixa de ser um fato, deixa de ser uma revelação, principalmente se for atribuído ao Criador. Não podendo Deus mentir nem se enganar. Ela não pode emanar dele. Qualquer coisa que não seja coerente com o Criador, que não esteja baseada em fatos, não é coisa proveniente do Criador. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Então aí está uma coisa que Jesus também nos propõe, separar o joio do trigo, também nessa direção, irmos buscando separar o que é fato, o que é verdadeiro, o que é ciência, o que é filosofia, o que é espiritualidade, o que são leis divinas, para separar o que é e o que não é. Então aí está uma forma de nós separarmos o joio do trigo. Aquilo que é questão humana, de perturbação ou de entendimento equivocado humano, e aquilo que verdadeiramente é uma revelação, uma verdade. Faz parte da obra divina e assim sucessivamente. Como disse o codificador, eu gosto de usar muito as nossas referências escolares. Quando a criança começa a conhecer o alfabeto já existia, ele está sendo revelado a esta criança. Quando os números começam a ser levados ao conhecimento dos educandos, daqueles que estão nos bancos escolares nos primeiros anos, ele está sendo, a essa criança, pelos professores, está sendo revelada a matemática. E à medida que ele vai evoluindo, novas lições vão surgindo. Isso é natural, fácil de perceber nas nossas ciências. Principalmente quanto às leis da matéria, que vamos estudando na nossa ciência. Cada lição segue-se o aumento da complexidade para entendermos algo maior, mais completo. Mas a lição seguinte não nega a lição anterior, se a lição foi verdadeira, baseada em fatos. E isso a gente vê muito precisamente na ciência. Quando a lição, os fatos ou os estudos demonstram que questões anteriores estavam equivocadas, cai por terra aquilo, e aquilo não era uma revelação, porque não era um fato, não era uma verdade. Um exemplo clássico que nós temos aí é que dizia-se que a Terra era o centro do universo. Galileu, Kepler e outros vieram nos mostrar que a Terra não é o centro do universo. Então, aquilo que se tinha como uma verdade não era uma verdade. Não é que mudou de status, é porque não era uma verdade. E ao buscarmos através do conhecimento, nós vamos buscando a verdade. Em todas as áreas. A verdade sobre a obra divina. Nas questões materiais, nas questões espirituais, na ciência, nas filosofias, nas religiões e assim sucessivamente. Então é um constante aprendizado e é um constante processo de separação do joio do trigo, o que é verdade, o que é fato e o que não é. Até que um dia sejamos possuidores de toda a verdade. E assim estaremos libertos, conforme propõe Jesus. Portanto, assim o conhecimento de Deus, dos seus desígnios, das suas leis, da sua obra, tudo vai se interligando, tudo está interconectado. E à medida que vamos evoluindo no nosso conhecimento, na nossa compreensão das coisas, que vamos tirando o véu da ignorância de cima, ou tirando o véu estamos revelando o que estava escondido, conforme a definição do codificador, nós vamos evoluindo na direção da verdade, em todo o seu aspecto mais amplo. Ainda conhecemos muito pouco sobre a verdade. Né? Nas questões da vida de uma maneira geral, nós vamos também buscando conhecimento sobre nós. Nós vamos buscando compreender a nós mesmos enquanto os médicos, os fisiologistas vão
estudando, os biólogos vão estudando a nossa formação material, aqueles que estudam as ciências, as filosofias religiosas, vão nos apresentando algo sobre nós, mas nós como ser transcendente. Sobre a alma, sobre o espírito e sobre as leis que devemos seguir para o nosso progresso, não só no progresso intelectual pela ciência, mas no progresso moral dos sentimentos pelas filosofias, principalmente pelas filosofias que tratam da moral e da ética, especialmente as filosofias religiosas. E aí nos cabe o direito e a obrigação até de ir separando o que é verdadeiro, o que não é, o que é fato, o que não é, o que é coerente com Deus, o que não é. É uma maneira de verificarmos aquilo que é verdadeiro e o que não é, o que é falso, e separando. Está tudo meio misturado. As nossas compreensões ainda distorcidas, equivocadas, até que a gente vai depurando e separando o que verdadeiramente é lei divina, é obra divina, faz parte da verdade. O que não, temos que descartar. Muitas vezes a nossa teimosia nos impede de descartar algumas coisas, porque para descartar alguma coisa que achamos verdadeira, nós precisamos admitir que estávamos equivocados. E o nosso orgulho muitas vezes não nos permite ou atrapalha que nos admitamos equivocados. Mas quanto sabemos da verdade? Quase nada ainda. Temos um universo para desvendar. Portanto, temos que admitir que em muitas coisas estamos equivocados. Nas questões das leis morais, na questão do próprio Criador, aos poucos as coisas foram sendo reveladas. Em muitos povos se falava de um ser superior. Algumas filosofias, como as orientais, traziam muitas considerações. Mas foi ao povo judeu que coube o papel de revelar Deus para a humanidade. Esse Deus Espírito, esse Deus onisciente, onipresente, com todos os seus atributos, com todos os atributos da perfeição. E aí, esse Deus, em todos os tempos, foi nos ofertando a oportunidade de conhecermos as suas leis e como nos comportar diante dessas leis para o nosso próprio progresso, para caminhar na direção da perfeição, conhecer os caracteres da perfeição divina, nos convidam a caminhar na direção da perfeição divina, como propõe Jesus, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é. Portanto, estamos aí com as oportunidades para este progresso e para isso estamos neste mundo. Para isso ocupamos um uniforme e viemos para esta escola. Neste processo, nós temos aí os professores nessa escola que aos pouquinhos vão nos trazendo as lições. Muitas. Na ciência nós já conhecemos muito, não vamos entrar pela ciência. Mas nas questões filosóficas, religiosas, nas questões éticas, morais, dos sentimentos, nós fomos tendo revelações sobre o próprio Criador e o que ele esperava de nós e quais eram as suas leis nessa área. E aos pouquinhos foram aparecendo os profetas, lá na antiguidade, trazendo as primeiras pinceladas a respeito. Mas em determinados momentos era necessário trazer revelações mais contundentes. E elas ocorreram em 3 momentos. O primeiro momento, a primeira grande revelação, veio com Moisés, trazer-nos, como vemos no Velho Testamento, a lei de Deus, que Moisés recebeu mediunicamente. E no Velho Testamento encontramos também a lei humana que Moisés produziu para dirigir seu povo, ele que era o líder do povo judeu. Né? Então ele criou leis humanas dele que com o tempo elas vão mudando, seus caracteres vão evoluindo. Mas a lei de Deus, aquela base trazida por Moisés nos 10 mandamentos, essa base não perece.
Essa base nós não perdemos nunca. Nunca perde o seu papel, a sua validade, porque é fato, porque é verdade, porque é revelação. Então, assim sendo, Moisés, podemos dividir a lei mosaica em leis de Deus, os 10 mandamentos, e as leis humanas trazidas por Moisés para coordenar o seu povo. Ali, nessa lei de Moisés, na lei de Deus, nós temos a raiz, a base, a fonte inicial para entendermos, para começarmos a compreender a lei divina e o que ele espera que nós cumpramos enquanto estamos neste processo evolutivo. Mas de acordo com as nossas possibilidades do momento. Tudo vem no seu tempo, como os nossos bancos escolares. Ninguém atropela a entrar com álgebra para alunos que não sabem os números ainda ou que estão começando a aprender os números. Ninguém entrega um livro de Machado de Assis ou qualquer outro para uma criança que está começando a ler. Tudo ao seu tempo. Tudo gradativamente. Então, ao longo do tempo, tivemos a primeira grande lição, ou a primeira orientação mais profunda sobre a lei divina, que já tinha iniciado lá antes de Moisés com os profetas, e seguiu-se depois, mas Moisés trouxe a essência da lei, a base, a ponto de que no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na pergunta formulada por Chico e respondida por Emmanuel, Chico e sua equipe que formularam as perguntas, respondeu por Emmanuel, Chico, vamos à pergunta 267, qual a posição do Velho Testamento no quadro dos valores da educação religiosa do homem? E a resposta de Emmanuel, no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. É a base, é o alicerce da revelação divina. Portanto, temos aí a resposta de Emmanuel, a pergunta formulada por Chico, sobre o papel da lei trazida por Moisés. Portanto, temos aí a base, o alicerce. Moisés, e aí nós temos que pensar que Moisés, portanto, como alicerce, serviu de base. Mas esse alicerce já tinha os materiais preparados para ele pelos profetas. E essa base, ao longo do tempo, foi sendo consolidada através do estudo, da reflexão e da prática daqueles que se seguiram a Moisés. Principalmente no seio, e especialmente no seio do povo judeu. Mas aos poucos foram se espalhando pelo mundo. Então Moisés traz o alicerce. Mas na pergunta 271, formulada por Chico, né, Moisés trouxe a lei definitiva. Olha a pergunta. Moisés trouxe a lei definitiva ao mundo? O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Percebe? Portanto, ele trouxe a base. Muita coisa viria depois. Tanto que o próprio Cristo, depois, quando trouxe, e já falaremos sobre isso, a segunda revelação, ele diz: não vim destruir a lei. Vim dar-lhe cumprimento. E prosseguimento, na verdade, né? Portanto, interpretar ao pé da letra é arriscado, nos diz Galileu. Pegar qualquer ensino, principalmente daquela época mais antiga, 3.000 e poucos anos atrás, quando no caso de Moisés, o próprio Cristo depois, pegar ao pé da letra, havia uma linguagem figurada, havia uma maneira de se expressar, é preciso interpretar. Quando fazemos uma tradução nos dias de hoje de uma língua atual, por exemplo, do inglês para o português ou vice-versa, nós precisamos interpretar para levar para aquela língua a tradução de uma forma que seja compreensível lá. Não pode ser diferente com as escrituras,
Então, interpretar ao pé da letra, como diz Galileu, é arriscado. E muitas vezes nós criamos muita confusão por nos arriscarmos nessa direção de interpretarmos as coisas ao pé da letra. É preciso entender o sentido, o que está contido naquilo. A lei é uma só e incompreensível pela mente humana ainda. Estamos aos poucos evoluindo nessa lei. Com isso, a lei trazida por Moisés foi a base. Era preciso continuar o edifício. Aí veio Jesus com a segunda grande revelação. E aí Jesus nos traz a lei do amor. E assevera, como citamos há pouco, não vim destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhe cumprimento. Porque se era a base e era uma verdade, ela não pode ser modificada. A lei de Deus é imutável. Porque se ela fosse mutável, mudasse como as nossas leis humanas, de acordo com as épocas, culturas e assim por diante, nós teríamos que dizer que Deus não fez perfeita a sua lei, e a lei de Deus é perfeita. Nós é que interpretamos equivocadamente ou ainda não temos toda a compreensão. Portanto, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento de Jesus. Em sendo a lei trazida por Moisés uma verdade, ela não poderia ser descartada. Era preciso que ela desse sobre ela a continuidade apropriada. E foi o que Jesus fez. E aí ele traz a lei do amor. Seus ensinos representam a lei do amor. Essa é a lei mais profunda trazida ofertada por Deus para a nossa compreensão e o nosso progresso. Para caminharmos na direção da perfeição, precisamos praticar e viver a lei do amor. Sem o amor é impossível cumprir a lei de Deus. Então, a lei de Deus representa os recursos necessários para cumprirmos essa lei. O amor representa, o sentimento representa. Então, precisamos conhecer a lei e colocar na prática. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, diz Jesus, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Já está nos mostrando aí a nossa continuidade, a nossa permanência, a nossa imortalidade, coisas que a gente não tinha antes dele uma ideia mais clara a respeito. Então era preciso que nós tenhamos essa consciência. Para que a gente chegue à perfeição, é preciso que vamos conhecer a profundidade e a perfeição da lei e viver. Para isso, precisamos ter a vida em continuidade. Precisamos da imortalidade. Então, a imortalidade nos garante que devemos continuar, porque amar sem a imortalidade, como nos diz o poeta Victor Hugo numa bela passagem, que está na Revista Espírita de fevereiro de 1865, amar sem imortalidade seria um suplício. Então Jesus vem nos convidar a amar. E nisso tudo está embutido, né? Eu viverei e vós vivereis. Mas estão falando só dos seus discípulos à época. Está falando de toda a humanidade. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Deixar de existir é perder-se. Não. O que deixa de existir é o nosso corpo. Portanto, nossos entes queridos vivem. E nós vamos ter que dar continuidade ao exercício e ao cumprimento da lei, nos reencontrando muitas vezes e dando continuidade ao processo de amar. O exercício de aprendermos a amar. E podemos dizer que não será uma mensagem especificamente que garantirá isso, mas os fatos. É a palavra de Jesus nos mostrando essa perenidade de seres mortais que somos. E aí ele nos convida para que a gente caminhe nessa direção de evoluirmos. E aí, mas novas lições depois que o Cristo veio eram necessárias. E antes de partir, ele diz aos seus discípulos, aqueles que estavam a escutá-lo, partirei, mas rogarei ao Pai, e ele vos mandará um outro Consolador,
o Espírito de verdade, que fica lá convosco para sempre. E aí nós temos, depois do Cristo, a promessa de uma nova grande revelação, a terceira. Essa promessa está em João, capítulo 15, versículo 17. Mas entre Moisés e Jesus vieram emissários para mostrar como é que se faz, para preparar terreno para a vinda do Cristo. Mas depois do Cristo, até a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, também vieram tantos emissários, tantos espíritos de luz iluminados para nos trazer os recursos e nos ensinar como cumprir os professores. Em todas as épocas tivemos os professores. Não foi só nessas revelações que tivemos os professores. Todas as épocas tivemos aqueles que vieram mostrar como se faz, como é que funciona e como se faz. E aí nós vamos pegando tantos emissários como Francisco de Assis, por exemplo, ali, meados, início do segundo milênio, e tantos outros emissários para nos mostrar como se cumpre a lei de Deus. Então, daí, algum tempo depois do Cristo, 1850 e poucos anos depois, mais precisamente 1857 anos depois, veio a terceira grande revelação, mostrar novos caracteres da lei, aprofundar outras questões conforme prometera o Cristo. E essas questões nos trazendo, revelando que somos espíritos, aprofundando a questão da imortalidade, nos trazendo detalhes da verdade, detalhes mais profundos da verdade sobre nós mesmos, falando-nos um pouco do mundo espiritual, que quando saímos daqui partimos para lá, em que condições estaremos lá. Jesus já asseverou em linhas gerais: estareis em qualquer lugar em condições de acordo com as vossas obras. Mas a doutrina espírita, como a terceira revelação, vem esclarecer um pouquinho mais sobre a questão e aprofundar questões do mundo espiritual. Nas religiões, até então, nós tínhamos a ideia: vós sois o pó e ao pó voltareis, portanto deixaremos de existir. Estão erradas as religiões? Não. O corpo voltará ao pó, mas e a alma? O ser pensante que somos? Os filhos de Deus que somos enquanto espíritos? Estes vão sobreviver. Vós sois espíritos imortais, nos mostra a doutrina espírita. Portanto, nossos entes queridos que já partiram vivem. E nós, ao partirmos, viveremos. Então a doutrina espírita vem nos trazer esse caráter de revelação. E dando continuidade um pouquinho ao que nos traz Emmanuel no livro citado, O Consolador, continuando a resposta à pergunta, ela é longa, essa resposta, a pergunta 271, Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva, que os espíritos já lemos esse trecho, responde que não, apenas trouxe-nos a base. Aliás, diz Emmanuel, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva, o que falamos há pouco. Ninguém recebe nada, nenhuma lição antes do tempo, antes de ter a base que permita a compreensão daquela próxima lição. Assim é nas nossas escolas, na ciência, nas universidades, mas assim também é na vida, nas questões sobre nós, espíritos imortais que o somos. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a visão da justiça. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo revivido, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Vou-me, mas rogarei ao Pai, ele vos dará um outro Consolador, para relembrar o que eu tenho dito, o cristianismo redivivo, e esclarecer todas as coisas. E é o papel que a doutrina espírita nos faz. Portanto, no centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, com o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria.
Portanto, uma revelação dessas grandes, né, elas não vêm anular a outra, dar-lhe continuidade, apresentar novas informações, novos fatos, novas verdades, novas parcelas da verdade. Portanto, por isso que Jesus disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Kardec vai dizer a mesma coisa: não veio destruir Moisés nem Jesus, mas dar continuidade, trazer novos fatos, falar um pouco mais, principalmente, sobre nós, espírito que o somos. Então, a doutrina espírita nos traz, como consolador prometido, ele nos traz algumas questões. Que tínhamos antes? De onde viemos? Vós sois deuses. Mas não se entrou em detalhes quanto a isto. A doutrina espírita diz Jesus, né? Mas a doutrina espírita vem nos trazer de onde viemos, do mundo espiritual. Somos espíritos. Espíritos imortais. Somos deuses, porque temos a centelha genética divina, somos seus filhos. E é nesta centelha divina, espíritos imortais, princípio inteligente, trazidos do princípio inteligente, como mostra a doutrina espírita, uma fagulha do princípio inteligente, que Deus é a fonte dessa inteligência universal, é a inteligência suprema, nós trazemos uma centelha divina. É nesta centelha divina, enquanto espíritos mortais que somos, é que nós somos filhos de Deus. Não é o corpo. O corpo faz parte das matérias que Deus produziu. Faz parte das leis da vida. Temos o princípio vital em nós, enquanto estamos habitando este corpo, enquanto ele está vivo. Mas ao ele perecer, nós deixamos ele e continuamos. E voltamos para o mundo espiritual, a nossa casa. Nós estamos na escola, somos de lá, não somos daqui. E aí também vem nos trazer a filosofia religiosa. O que fazemos aqui? Se olharmos sem maiores profundidades, o que fazemos aqui? Sofrimento sem razão ou punição. Porque quem não passa por tribulações? Aí a doutrina espírita vem nos mostrar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Estamos corrigindo os erros cometidos no passado. Estamos enfrentando as dificuldades de evoluir numa escola, que todas as escolas humanas, para o conhecimento da ciência, nos apresentam dificuldades e até sofrimentos e angústias, né? Principalmente quando vem uma prova ou vem um vestibular pela frente. Na vida, só enfrentamos sofrimentos. Com que finalidade? A finalidade do progresso. Estamos na escola, temos desafios, temos questões a corrigir. O que fazemos aqui, portanto? Não estamos para sofrer, estamos aqui para aprender. Por isso eu tenho dito com frequência nas minhas falas que a cada experiência da vida devemos perguntar a esta experiência que Deus quer que eu aprenda com ela. Não vejo outra função para as experiências da vida que não sejam trazer com ela a lição correspondente para aprender os caracteres da perfeição. Paciência, tolerância, compreensão, indulgência, perdão e por aí afora. Esse é o papel. Então, e para onde vamos? Jesus, de forma incompreensível ainda para nós, ficou a ideia de que nós íamos para o céu e para o inferno. Mas um céu permanente e um inferno permanente. Mas permanente, muitas vezes a gente diz que algo é eterno porque é muito demorado. Mas não no sentido absoluto da palavra eterna. Portanto, os sofrimentos pelas nossas escolhas no mundo espiritual se tornam um inferno até que duradouro e até que nós, de longa duração às vezes, até que nós venhamos a corrigir em novas oportunidades. E aí, então, para onde vamos? Vamos para o mundo espiritual, nas condições que levamos daqui.
Se somos seres perturbados, vamos para o mundo espiritual perturbado. Se somos seres amoráveis, caridosos, vamos enfrentar o que poderia se dizer o céu, as alegrias, e preparar para novos aprendizados, porque estamos longe ainda da perfeição. Quantos seres estiveram aqui e saíram daqui perfeitos? Talvez ainda nenhum, porque a gente não sabe, esses que a gente considera os mais evoluídos, se eles já estão no nível da perfeição absoluta. Talvez não. Provavelmente não. E como nos mostram os espíritos, a maioria está adiantado, mas não atingiu a perfeição. Então temos aí com Moisés o princípio da lei, com Jesus o princípio do amor, e com a doutrina dos espíritos há o princípio da verdade, que se interligam, tudo está interligado. Jesus é luz imensa com seus ensinos para caminharmos na direção da perfeição. E neste processo trazido com a doutrina dos espíritos, mostrando como é que as coisas funcionam, há uma conexão entre ciência e religião. Tudo faz parte da obra divina. Tudo faz parte da verdade que temos que desvendar. E nesta sequência nós vamos caminhando. Tivemos uma sequência de 3 grandes revelações, separadas no tempo por mais de milênio cada uma delas, mas continuamos na busca de nos apropriarmos da verdade que liberta. Os recursos o Senhor nos ofertou através de 3 grandes revelações e através de inúmeros professores que ele botou nesta escola para nos auxiliar na área da ciência e na área das filosofias religiosas, das questões espirituais. Portanto, e é neste papel, por ser o maior símbolo de amor que a Terra já tomou conhecimento, Jesus é nosso modelo e guia maior, enviado por Deus, conforme responde os Espíritos a Kardec, em pergunta formulada em O Livro dos Espíritos. Por isso ele nos assevera: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ir ao Pai é aprender a amar. Aprender a amar é cumprir a lei do amor, que Moisés trouxe o alicerce, Jesus trouxe a sua essência, a doutrina dos Espíritos relembra e oferece conhecimentos para consolidar uma fé cega e uma compreensão mais profunda sobre nós mesmos e sobre o Criador e seus objetivos para conosco. De posse disso, temos que caminhar. E aí eu pergunto, 3 grandes revelações, tantas lições trazidas até hoje, que virá depois? Não sei. Se virá outra grande revelação, não temos nenhuma notícia, pelo menos para este mundo, no nível que ele se encontra, não temos nem algo, pelo menos, mais consolidado para uma 4ª revelação, e não creio até que seja ela precisa, necessária. O Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, coordenando o cumprimento da promessa que o fizera, de um novo Consolador. O Espírito de Verdade vai nos dizer: Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, o supremo apelo, escutai-o. Daí podemos entender que temos tudo o que precisamos, porque é o supremo apelo divino. Entre tantos apelos que ao longo do tempo ele foi nos apresentando, intensificou esse apelo com Moisés, com Jesus e com a doutrina dos Espíritos, portanto, é o supremo apelo divino. Quero crer que temos tudo o que precisamos. O que precisamos fazer agora é colocar em prática essas lições, aprender as lições e colocar em prática. Os recursos estão disponíveis. Temos coisas a tomar ciência, ainda temos um universo para desvendar. Mas para os recursos, para a necessidade que temos nos momentos atuais, no estágio em que nos encontramos, para evoluirmos na direção da casa paterna, quais filhos pródigos que somos, quero crer que temos tudo o que precisamos, com essas 3 grandes revelações e tantos outros emissários e missionários, professores, mestres que vieram nos orientar. Mas o mestre maior
é Jesus. Estudemos a doutrina do Espírito para conhecer mais profundamente Jesus, porque ela vem nos detalhar, principalmente, questões sobre nós, nossos objetivos e reviver, na sua simplicidade dos 3 primeiros séculos, o Evangelho de Jesus. Portanto, Jesus é o modelo e guia maior para a humanidade, que Deus disponibilizou para a humanidade. Por isso, ele trouxe a lei, a essência da lei do amor, que é a meta maior. Tudo o resto, razão, sentimentos, todas as revelações, todo o conhecimento, é para chegarmos a aprender a amar, usando a razão para discernir e o conhecimento da lei do amor para vivê-lo. Portanto, vivamos Jesus e caminhemos na direção da felicidade. Talvez, para alguns, a felicidade seja o céu, denominado céu. Para mim, céu é em qualquer lugar que eu esteja em paz com a minha consciência. E só estaremos efetivamente em paz com a consciência quando nos tornarmos doutores na arte de amar. Isso ainda temos que caminhar um bocado. Agradeço a Deus a oportunidade de conduzir esta reflexão. Agradeço o convite que a diretoria do Centro Espírita Novo Alvorecer de Curitiba nos fez para conduzirmos esta reflexão e que possamos, em breve, nos encontrar fisicamente, presencialmente e matarmos a saudade do aconchego, do abraço e da continuidade da amizade, que aos pouquinhos vamos consolidando. Muito obrigado a todos, que Deus nos ampare e abençoe sempre e que Jesus seja, em todos os momentos, a nossa inspiração. Fiquemos em paz, fiquemos com Deus. Que assim seja.